Verificando a conexão. Tô esperando a Mel. Ei, a Mel já tá entrando aqui. Boa tarde, galera. A gente vai bater um papo bem legal agora com a Mel, idealizadora do Mãe Potente. Boa tarde. Mel, cadê você? Solicita aí para participar. A Mel já está aqui com a gente. Só esperar a Mel solicitar aqui para a gente dar início. Aqui, prontinho. Vai ser um papo muito bacana sobre a produtividade da mulher sem perder a feminilidade, que é difícil pra caramba. Ei, Mel. Oi. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Mel, Sabrina? Que prazer. não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Peraí. Vê se melhora. Ah, tá, agora foi. Ó, Agora o cabo tava carregando. Essas agora tecnologias, tá, né? Deve ser por tá me ouvindo bem? Tá me Eu ouvindo tô. bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Então tá, Jóia. Eu tô com o ventilador ligado aqui, achei que tava fazendo zoeira. Não, não tá atrapalhando em nada, não. Na verdade, eu nem tô ouvindo. Se você não falasse, tá ótimo. Então tá ótimo. Preocupações que a gente fica com os detalhes. Faz parte, né, do nosso mundo feminino, do nosso charme, desse É verdade, é verdade. Inclusive, a gente vai falar sobre isso. A nossa cobrança com todos os detalhes para que tudo esteja sempre tão perfeito, né? Exatamente, e eu dou muito valor aos detalhes. Eu acho sim que eles devem ser muito bem considerados, mas com equilíbrio, né? Sem aquela super autocobrança, sem a perfeição. No Mãe Potente eu desconstruo isso. A gente vai produzir bem? Vamos agir com qualidade? Vamos, mas dentro de algumas premissas, né? Uma delas é a nossa sanidade sempre. Perfeito. Mel, se apresenta um pouquinho para a galera. Enquanto você se apresenta, eu vou convidando aqui, vou mandando uns convites. Tá bom, eu já mandei o aviãozinho enquanto você fazia a introduçãozinha. Então vamos lá, agora é sua vez. Bom, primeiro, hoje é o Dia das Mulheres, então que alegria estar aqui nessa live com você, Sabrina. Você que tem uma causa tão linda, tão bonita. E vamos celebrar isso, não é, mulheres? Não é porque cai num dia da semana que a gente vai deixar passar isso batido, tá? Eu já chego te convidando, te desafiando a fazer, sei lá, pelo menos um jantar legal, não importa com quem seja, um banho mais demorado, colocar aquela blusa, aquela roupa bonita. Quem disse que tem que esperar sair um convite, uma festa? Não, é hoje, né, Sabrina? É hoje que você vai usar essa Exatamente. roupa, você vai passar aquele esmalte lindo, que inclusive as minhas unhas também preciso fazer isso. Enfim, você vai celebrar do seu jeito, mas você vai celebrar porque é importante. A gente tem que parar um pouquinho, se olhar, se cuidar. E por que não hoje, que é o Dia das Mulheres, não é? E, Com bom, certeza. a Sabrina já introduziu, né? Eu sou a Amélia Mel, estou lá no arroba Mãe Potente. Eu criei o Mãe Potente depois que, claro, me tornei mãe, né? Sou mãe da Laurinha, que vai fazer 4 anos. Passei por muita dificuldade. Eu tive primeiro baby blues, depois, infelizmente, fui para depressão. E eu busquei uma rede de apoio digital mesmo, né? Porque já era. Bom, primeiro eu estava meio que confinada em casa por conta do bebê novinho, né? Logo depois veio a pandemia. E aí eu me separei
separei. E aí eu estava completamente sozinha e eu não encontrei nem na parte digital esse tipo de rede, esse apoio que eu precisava, né? E por eu estar em depressão, eu precisava do que hoje eu chamo de nutrição emocional, né? Que não é só ouvir, é a gente se acolher, é a gente entender que não estamos sozinhas. Como? Com ferramentas, com estratégias, com mentalização, palavras de afirmação. E eu fui, então, consumindo muitos cursos, não só no âmbito da alimentação do bebê, sobre a parte da coordenação motora, sobre como ele dormir, mas também nessa coisa mulher, essa coisa da puérpera, como que a gente pode se cuidar e apoderar da nossa potência, que ela está aqui dentro da gente, a gente só precisa recebê-la, né? Isso é meu, é da Sabrina, é seu, é de todas as mulheres. E foi aí que nasceu, né? O meu filho mais novo, Mãe Potente. E sejam muito bem-vindas a ele, o que eu puder fazer, estou aqui à disposição. É muito legal quando a gente consegue transbordar. A gente passa por momentos de dificuldade, por momentos na vida da gente, todas nós passamos, né? Quem vai dizer que nunca passou por um momento de dificuldade? Mas eu sempre falo que a gente tem que escolher o que fazer com essa dificuldade. Em que a gente vai transformar isso, né? E é muito bom quando a gente consegue pegar essa dificuldade e transformar ela num aprendizado e deixar esse aprendizado transbordar, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Transbordar algo que você aprendeu, que você viveu, que você transformou na vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso. E hoje Exatamente. a gente está aqui justamente para falar um pouquinho sobre isso com as mulheres, essa questão de como ser produtiva num mundo onde nós somos tão cobradas essa produtividade, sem perder a nossa essência feminina, sem perder a nossa feminilidade. E a gente está falando aqui de energia, de comportamento, não é de sexualidade em si. É justamente daquele feminino que é da nossa essência. Como dar conta de tanta tarefa, como dar conta de tantas coisas, sendo cobrada de tanta perfeição, que tudo tem que estar sempre tão no lugar, tão certinho. Porque se a gente for olhar, o Mel, a vida da mulher, a mulher ela tem que viver tantos papéis, né? E ela tem que ser, a cobrança da sociedade e dela mesma, a gente acha que a gente tem que ser perfeita em todos os papéis. É o papel de mãe, é o papel de esposa, o papel de dona de casa, o papel de profissional e o papel de mulher, sabe? E a gente não pode falhar em nenhuma das áreas. Isso é um peso muito grande, né? Porque se você comete um erro no seu trabalho, você é apontada. Se você comete um erro no trânsito, porque é mulher. Se você comete um erro como mãe, é porque você não está dando conta, porque você tinha que fazer melhor, sabe? Todos os dias nós acordamos com muitas cobranças e lidar com elas e conseguir produzir com todas essas cobranças não é fácil. Mas com certeza você tem dicas pra gente, então vou deixar você dar suas dicas. Isso, exatamente. Esse é um ponto crucial, né? O que você tocou agora, que são as cobranças da sociedade. E elas estão por toda parte, né? Assim, as expectativas das pessoas, as suas referências, né? Porque todo mundo tem um modelinho ali, um arquétipo do que ser. E normalmente a gente está sempre puxando demais além da conta, né? Então é a televisão, às vezes é a família, é o marido. E aí a criança convivendo naquele ambiente de só cobrança, cobrança, ela também começa a cobrar da mãe, cadê o meu não sei o quê? Você esqueceu de não sei o que lá, né? E aí, onde fica a nossa aceitação? Para onde vai o nosso pertencimento? Então, eu preciso sempre ser uma agradadora, né? Esse assunto, assim, ele é tão vasto que eu vou tentar aqui me manter um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, sem fugir muito, porque tem tanta coisa envolvida, inclusive que vem muito demais da nossa sociedade, né? Mas que bom que hoje a gente está aqui e que a gente já desbravou alguns caminhos, a gente consegue hoje mostrar, falar, olha, vem por aqui,
porque se a gente consegue, você vai conseguir, eu já percorri esse caminho, corta caminho, né? Me segue, acompanha. Né? Super boa tarde de novo para quem está chegando. E então, assim, primeira coisa, né? Eu acho interessante a gente entender que qual é a nossa expectativa, porque mãe feliz, filho feliz. Você falou sobre o feminino também. Não, a sociedade ela cobra que a mulher ela tenha um papel mais masculinizado no sentido de dizer não às emoções, dizer não ao nosso ciclo menstrual, que sim, ele existe, sabe? Tem uma propaganda eu não sei se é da Novalgina, enfim, de um remédio aí que a, que a Giovanna Antonelli faz, que me marca muito, Sabrina, que ela fala, você tá com resfriadinho, você tá com cólica, toma esse remédio aqui e você continua produzindo horrores, e ela se vê numa reunião, dirigindo, gestando pessoas, como se nada estivesse acontecendo. O que ela está fazendo? Ela está renegando a feminilidade dela, né? Não estou falando para as pessoas ficarem com dor, não é isso. Mas ela traz elementos do universo masculino renegando o feminino. Então, assim, gente, sim, estou com dor, mas eu tô aqui, vamos lá, porque a dor faz parte da vida, eu tomei um remedinho. Então, se eu, de repente, titubear um pouco aqui, conto com a ajuda de vocês também, não é? O mundo corporativo, ele traz muito essa energia do masculino, que massacra o lado feminino, né? Então, assim, nós somos sim feitas de hormônio, tá tudo bem em relação a isso. Que legal, porque isso nos permite ter uma nuance, uma sensibilidade na qual muitas pessoas não têm. Isso não é uma dádiva dos homens, né? Vamos celebrar isso, vamos acolher, não vamos assim, não quero menstruar. Tá, tudo bem, se você menstrua 15 dias, 6 dias e é uma coisa absurda, reduzir isso vai ser bom. Mas assim, sem lá nem cá, não sei se estou conseguindo ser clara nesse âmbito, né? E assim, sim, eu continuo sendo mulher, busco o meu conforto. Ah, que bom. Busco o meu conforto pela minha qualidade de vida, não que eu esteja renegando a minha energia yang, energia yin, sendo só o yang, né? Tem essa coisa da lua, a gente incha, gente. Não dá, a gente não precisa. Vamos cortar fora essa cobrança de tem que estar maravilhosa, desinchada, ficar tomando chá para desinchar o mês inteiro, fora essa ditadura. A gente incha, fica com uma pochetinha, ela é passageira. Vamos se olhar com amor, vamos se amar, porque depois que a gente passa por isso, o mundo vai receber dessa tal maneira também, sabe? Tudo bem também, eu já tenho no meu guarda-roupa 2 tamanhos de 2 numerações. Eu não vou sair apertada porque eu tô um pouco mais inchada. Não é, Sabrina? Porque eu Faz tenho que. sentido. Né? Eu Porque nunca pensei nisso. depois a gravidez. Eu nunca pensei nisso. Tem que ter uma roupinha um pouquinho para os dias de inchaço. Eu nunca pensei dessa forma. Vamos se amar também nessas horas. Ah, porque o meu parceiro. Gente, com certeza. Nem os modelos que estão nas revistas são modelos, são daquela maneira 24 horas por dia, certo? Eles, do Fashion Week, elas deixaram de comer 24 horas. A gente sabe, né, como que elas matam a fome e tudo mais. Elas estão ali em jejum, elas secaram, elas fizeram uma dieta antes só líquida. E para ficar linda, maravilhosa, para o homem estar ali com o tanquinho mostrando, não é a realidade. Não é. Duvido que seja do seu parceiro, do seu marido, duvido que ele não enche um pouquinho. Então se permita. Por que que nós, que temos tantos hormônios, a gente não vai se permitir isso? Faz algum sentido? E a gente não vê essa cobrança toda em cima do universo masculino. Você não vê ninguém reparando no homem que está um pouco mais inchado, não é verdade? Agora, você estava aí falando e eu estava me lembrando de quantas vezes eu já fingi estar bem no ambiente de trabalho. Quantas vezes eu estava com aquela enxaqueca que ataca nos dias de TPM, aquela enxaqueca brava, que eu tenho crises horríveis. E quantas vezes eu precisei estar no trabalho
e fingindo que estava bem. Não, tá tudo bem. E sendo que eu estava ali péssima, estava, sabe, horrível, Explodindo, mas né? eu Muitas queria vezes. estar bem. Eu mesmo não admitia, não queria falar que eu não estava bem, porque vira uma frescura, né? Você passa a ser vista como uma fresca. Nossa, todo mês é isso? Porque é Nossa, é uma fraca, dorzinha de né? Não dá cabeça. conta do recado. É, por qualquer Exatamente, coisinha, ela já não está rendendo, não rende exatamente. exatamente como esperado. Como que a gente se massacra, né? Em prol de ser, de parecer produtiva, porque você não está sendo produtiva. Quando você está se pisando, se massacrando, você não está sendo produtivo. Você está Com mascarando. Exato. A produtividade acho que está muito relacionada com o nosso bem-estar, né? A gente precisa manter o ritmo, né? A gente também tem compromissos a cumprir, sim, mas está relacionado ali ao bem-estar. Então a gente vai ficando menos apertada, né, na roupa, toma um remedinho ali e a gente vai seguindo com qualidade. Vamos considerando essa possibilidade de só naquele dia que a gente não tá com enxaqueca. Gente, eles também sentem enxaqueca, só que os homens, eles têm um outro mecanismo, eles vão com agressividade, né? Então, eles vão agir de outra forma. Mas você falou sobre a produção, né? O que estaria em questão quando a gente demonstra o nosso lado humano ser confundido com a fraqueza, a vulnerabilidade feminina. Mas isso daí é um arquétipo que a gente tem que abandonar total e completamente, porque isso é mental, não significa que vai acontecer na sua produção. Se você tiver um tempinho para melhorar a sua enxaqueca, depois você vai render o suficiente que você de repente consegue produzir aquilo do dia e mais. Porque você tá legal, porque você tá bem, porque você tá contente, você tá se realizando ali, atendendo às suas próprias expectativas, né? Só que assim, tá bom, Mel, é fácil falar. Como é que é isso na prática? Estratégia, gente, estratégia. A gente se conhece, então sabe como. Eu trago como aliados alguns aplicativos para me ajudar nisso. Tanto sobre o meu ciclo menstrual, para eu saber quantos dias antecede, quando que eu vou ovular, quando que eu não vou, quando que é esperado isso ou aquilo, para eu me conhecer. Depois a gente já vai sentindo, né? Tem uma amiga minha que eu sempre me lembro dela, ela é enfermeira. Sabrina, ela se conhece tanto. É a Débora. De repente ela vai assistir essa live aqui depois, que eu ainda não a vi aqui. Ela sabe quando ela reconhece a cólica quando o óvulo está saindo do ovário, tá passando pelas trompas, ou tá ali nas trompas. Olha que loucura. Gente, é o ápice do autoconhecimento. Eu sempre lembro dela, né? Então, assim, se conheça. Não vou dizer, né? Não, de repente não vai ter essa ambição toda. Mas se olha, é uma dor, vou tomar um remédio. Não, de onde que é essa dor? Né? O que ela está me falando? O que ela quer dizer sobre mim? Aonde que eu forcei? Mel, faz muito sentido para mim, ouvindo você falar isso, pensar que nessa questão, o autoconhecimento, ele é extremamente fundamental. Porque imagina uma mulher que se conhece, não vou dizer ao ponto da Débora, né? Mas uma mulher que conhece o corpo dela um pouquinho, que conhece os seus sintomas, que sabe como ela fica em determinado período do mês, enfim. Uma mulher que tem esse conhecimento sobre si, ela consegue, por exemplo, é, agendar algumas coisas, cuidar dos seus compromissos, baseada na sua agenda, né? Organizar a sua agenda de acordo com a sua natureza, com a sua sensibilidade. Quantas vezes eu já marquei depilação em períodos que eu estava menstruando, por exemplo. E a gente fica mais sensível e a gente sente mais dor. E às vezes já aconteceu de eu me pegar e perguntando: nossa, estou sentindo muita dor hoje, o que está acontecendo? Mudou o produto? Mudou? Ela falou: não, é a mesma coisa. Eu é que estava no meu período de mais sensibilidade. Eu não poderia ter agendado essa depilação numa outra semana para não sofrer tanto. Coisinhas desse tipo
podem mudar a nossa qualidade de vida. Você imagina isso todos os meses, se eu tenho que sofrer isso todos os meses. E eu estou dando um exemplo aqui de uma depilação, mas quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que a gente pode flexibilizar de acordo com o nosso bem-estar, com a nossa sensibilidade. E nisso o autoconhecimento, sem dúvida, ele é fundamental. A mulher que se conhece, ela tem ali uma joia, né? O Exato, é prêmio. poder. O autoconhecimento, ele é poder, sabe? Então, não é só conhecer as cores que combinam com você, né? É só saber mandar super bem no marketing digital, não é ser só... Não, gente, o nosso lado humano mesmo, né? Você comentando sobre isso, eu estava aqui refletindo, eu pensaria assim, né? Porque também eu tenho um lado racional bem afloradinho. Então, o que eu pensaria? Eu posso esperar essa depilação? Ela, daqui um dia, 2 dias, ela dá para esperar? Ou eu tô indo para aquela viagem, aquele feriado ensolarado, aquela viagem que eu comprei que eu tô esperando, e eu tenho que me depilar hoje porque eu não tenho mais tempo para nada, e se não for assim, eu vou me sentir muito mal se eu não tiver depilado. O que eu faço? Tomo um remedinho para dor. Toma antes um remedinho para dor e vai dar um tempo ali e vai para depilação. Longe de mim querer que você tome vários, você mulher, né? Tome vários remédios. Mas nesse ponto, se ele vem agregar, se ele vai ajudar, vai te deixar um pouco ali anestesiada para sentir menos dor, toma. E vai fazer a depilação. Mas não vai se agredir, sabe? Assim, não, eu aguento, é um dia só, vou ter que depilar, eu tinha que ser mulher. Ai, homem não tem essas coisas, sabe? Quem é que nunca ouviu isso? Ai, vou menstruar, Ai, que eu sou... droga. Ah, se eu fosse homem, na próxima Ai, vida eu eu quero vir mestre nisso. homem. Não fala isso não, mulherada. Não fala isso não, vamos celebrar o nosso feminino. Poxa, a gente consegue ser Já muito falei mais muito encantadoras do que eles. Vamos combinar, né? Não é? Então eu faria essa é desse matemática na minha jeito. cabeça. Faz todo sentido. Então, O autoconhecimento então é um poder sem tamanho. tamanho. Então, depois que acabar essa live, gente, compartilha com todas as mulheres que você vê que elas estão se agredindo, que às vezes é porque não Eu quero, sabe. Não... eu quero já, eu já quero deixar pedido aqui para não esquecer que você compartilhe com a gente os aplicativos aí que você usa para te ajudar no dia a dia. Então, eu te mandei de última hora, deixa eu aproveitar, já vou contar para as nossas para nossas seguidoras de forma geral. Eu te mandei uma planner semanal do Mãe Potente para você já deixar na descrição, de repente, ou no momento que você achar mais conveniente, já para elas irem se organizando, que eu vou falar agora sobre essa coisa do planejamento. Né? E assim, eu tô Perfeito. uma bagunça, eu não sei, eu não consigo. Vamos começar então com o planejamento semanal, gente. Semanal, mensal, vamos começar do mais fácil. Depois a gente vai derivando, e de repente, se você conseguir chegar num diário, fantástico. Mas eu vou deixar sim os aplicativos que eu uso. Tá? Então tem esse, né, que eu já falei do menstrual. Tenham, mulheres, uma agenda digital ou uma caderneta, um caderno, aquilo que você se adequar, né? Cada uma se identifica com um tipo. Eu mantenho a minha digital mesmo, porque eu fico para cima e para baixo, né? Eu também sou CLT, sou comissária de voo há vários anos, então eu preciso ter essa facilidade de ter tudo na palma da minha mão. E lá, gente, eu planejo a minha semana. Eu planejo aquilo que eu preciso fazer, porque eu. E não só assim, são os meus exames, são os compromissos com a Laura, se de repente teve alguma festa da escola, eu estou devendo alguma lembrancinha para as crianças, eu vou anotar lá. Eu percebi que eu consigo ficar muito mais tranquila, diminui a minha ansiedade em relação a isso. Eu sou daquelas pessoas que gostam de fazer tudo on time, não gosto de ser atrasada. Não pela expectativa das pessoas também, mas primeiro pela minha, né? Então, eu tô trazendo cada vez mais a agenda como minha aliada, coloco tudo ali. Se eu preciso lavar roupa, se eu preciso passar na costureira, se eu preciso pagar uma conta, porque eu vou esquecer, gente. Eu sou dessas também. Se você vai no mercado, se você vai buscar seu filho na escola, você na reunião de professores
quem é que você encontra? Mulheres, mães, não são os pais. É diferente a nossa vida. E tá tudo bem, sabe? Se você tiver uma pessoa para você compartilhar e dividir, fantástico. Mas vamos fazer disso uma criação de caso. Então, assim, vamos trazer essas agendas para nossa vida, para facilitar, para macetear, para a gente render mais e conseguir se maquiar, conseguir passar um blush com mais carinho, se olhar, certo? E que mais? Eu já falei aqui do presente, que eu também tenho a minha pauta, gente. Pessoa organizada, também assim, né? Assim, vai Perfeito. chegando. São coisas que eu faço, mas eu quero trazer aqui, não quero esquecer de nada para vocês. A ida à médica, a ginecologista, às vezes a nossa falta de energia no dia a dia é um hormônio que está descalibrado, gente. O pessoal dá risada quando eu falo que eu fico descalibrada, mas a mulher fica descalibrada dos hormônios. Então, assim, vamos trazer a nossa médica para ser a nossa amiga, porque quanto mais a gente entender os nossos hormônios, a gente melhor vai viver. Às vezes a pele não tá bonita, é hormônio. O intestino não tá regulado, pode ser hormônio. A libido, hormônio. Tá cansada, não tá? É hormônio, gente. Então, assim, vamos ter esse cuidado, esse carinho. A gente precisa, sim, ir na médica todos os anos, pelo menos, né? Depende da idade, dependendo da sua necessidade, vai reduzir esse período. Então, vamos trazer essa médica para ser a nossa amiga e para a gente entender os nossos hormônios e, de repente, você calibra e vai ficar legal. Você vai conseguir também dar mais qualidade, né? Conseguir se cuidar e dar conta do recado melhor. Então, faça esse planejamento. Ah, eu não gosto, sou desorganizada. Gente, só do fato de você pensar nas coisas que você tem que fazer, abre a agenda e escreve. Pronto, já saiu aquela coisa da sua frente. Você já deixou ali por escrito, vai te lembrar, você não precisa ficar ansiosa para isso. E você vai conseguir se organizar. Né? Quem nunca ouviu aquela frase de se você não faz a sua agenda, acaba sendo a agenda de outra pessoa? Porque vão chegar outras pessoas, aí vamos fazer tal coisa, vamos ali rapidinho, vamos não sei o que, e você não fez, você não andou com a sua vida. E o tempo passou, você tinha seus compromissos, você não fez, isso vai gerar uma frustração que não precisamos. É verdade. Isso Não é? faz muito sentido. Eu sou dessas. Eu preciso anotar tudo. Eu sou exatamente assim. Se eu tenho que comprar alguma coisa hoje, eu tenho que anotar aqui, comprar tal coisa. Eu preciso anotar tudo. Agora, eu não abro mão de papel e caneta. Eu gosto dos digitais, mas eu preciso ter minha agendinha, minha canetinha que eu carrego para todo canto. Eu preciso do papel e caneta. Mas Exato. ajuda a gente. Nós temos muitos afazeres, nós temos muitas tarefas, muitas preocupações. E assim, a gente, na verdade, nós mulheres, além da gente ter que dar conta da gente mesmo, nós somos o apoio do que nos cerca. Por exemplo, nós temos responsabilidades com os nossos filhos, com a escola, com as roupas, com a alimentação, tudo mais. Tem coisas do marido que a gente tem que resolver, que a gente que resolve, que nós somos o apoio, né? E quantas mulheres não são, em quantos casamentos não é a mulher que marca o médico do marido, é a mulher que cuida da roupa do marido, é a mulher, às vezes, que vai lembrar o marido que tem que tomar um remédio, né? Então, assim, às vezes um compromisso com a sua mãe. Sua mãe tem um médico para ir e tal, você que vai levar a sua mãe ao médico, é você que. Nós somos apoio de um monte de coisas, de um monte de pessoas que nos cercam. E são muitas coisas na nossa cabeça, não dá, gente. A gente vai esquecer de alguma coisa, a gente vai, nem um computador aguenta tanta informação. Então, quando a gente usa esse artifício de jogar para um papel ou de jogar para uma agenda digital, você está aliviando um pouco a sua cabeça. Isso alivia o estresse, isso alivia a ansiedade, porque você não fica naquela tensão de ter que lembrar de tudo. Isso, para mim, funciona muito, muito mesmo. Se eu não anoto as coisas e fico tentando lembrar as coisas que eu tenho que fazer, eu fico numa ansiedade
extrema e fico sempre achando que estou esquecendo alguma coisa. Se eu for para o mercado sem uma lista, eu chego no mercado, eu quero olhar todas as prateleiras, porque eu acho que eu tenho que ver, porque senão eu não vou lembrar, eu vou esquecer o que eu tenho que comprar. Então, eu vou olhar todas as prateleiras para me lembrar do que eu tenho que comprar. Então, Uma sem lista dúvida, de isso mercado faria toda a diferença. com certeza, sem dúvida. Ajuda muito, gente, ajuda muito. Exato, esse foco, né? Ele também é essencial. Uma das perguntas, assim, quando eu começo a falar com as alunas, com colegas do voo, na vida, com amizades, enfim, uma das perguntas que elas também me fazem, né, quando eu começo a falar sobre produção, como é que eu dou conta? Elas me perguntam, mas como é que você consegue, gente, fazer tudo isso, mãe solo? Como você consegue? A gente tem que ter um gerenciamento refinado para conseguir fazer. E eu também gosto de exaltar a técnica dos encaixes, né? A gente tem um planejamento, tem, mas opa, isso aqui aconteceu mais cedo, então eu vou fazer isso daqui. Opa, já estou no caminho, então eu vou fazer mais não sei o que lá. Isso eu também vou fazendo isso e eu vou fazendo com alegria, porque eu vou rendendo, eu vou me sentindo mais energizada. Eu falo, nossa, eu já fiz isso, já fiz aquilo lá, eu tô, sabe? Então, assim, já vai gerando um bem-estar também para nós. Por quê? Porque vai sobrar tempo, vai sobrar tranquilidade no final das contas. E aí já corro para a agenda, já vou deletando, né? Mas eu criei um sistema no meu livro, né? 3 segredos para ser uma mãe plena e feliz. Eu conto o meu sistema que eu criei, que ele é especificamente voltado para mães, mas é uma mãe como? É uma mãe que está com bebê de colo, que ela tem outras necessidades ainda, ela está muito mais delicada emocionalmente, mas hoje que minha filha já tem quase 4 aninhos, a Sabrina tem uma filha de quase 4 aninhos, que a gente consegue ter mais espaço na nossa vida, né? Como que a gente pode gerenciar isso? Gostaria, para finalizar, trazer essas duas perguntas técnicas para ajudar a gente a gerenciar quando a gente olha para a lista e fala, não, hoje eu não consegui render, não, hoje aconteceu tanta coisa, o carro quebrou, a chuva me atrasou, a filha sujou Gente, isso aconteceu hoje. A filha estava perfeitinha para ir para a escola, ela pegou um gloss, derramou todo no uniforme, na camiseta branca. Eu não sabia se eu sentava e chorava, se eu gritava, se eu saia correndo. Então, é para esses momentos de caos, tá? Mas, Que a gente vive também. Ai, que bom que eu tô rindo agora sobre isso, gente, porque eu fiquei tão impactada com isso na hora H. Gente, é o seguinte. Então, assim, a primeira pergunta: o que me fará feliz hoje? Você tá lá passando a TPM, você tá cansado. Isso é para um momento, essa pergunta ela é voltada para quando você tá com enxaqueca, quando o seu dia não foi fácil. O que que eu posso fazer hoje que me fará feliz? Vai se sentar e não fazer nada? Faça isso. Vai ser varrer o chão e passar pano porque eu quero andar descalço e eu tô sentindo as migalhas e isso está me irritando? Então vai ser isso. Isso acontece, né, Sabrina? Isso acontece comigo. Quem me vê aqui, né, produzida e tal, não imagina, gente. Mas a minha vida, óbvio que também é assim, gente. Às vezes tem um bastidor, né? Toda a vida tem um bastidor. eu não podia me dar o luxo hoje de sentar e chorar, porque a hora estava voando. Então eu não podia, eu engoli o choro e troquei a blusa da menina. Por quê? Porque eu sabia que ia chegar na escola. Não era a Laura que eles não iam pensar, poxa vida, a menina estava perfeita, a mãe cuidou dela, passou a blusa dela na última hora e ela se sujou provavelmente e a mãe não teve tempo. Não, ela ia pensar, nossa, a mãe traz a menina com a roupa suja. Ou essa é uma autocobrança minha, por conta de referências que um dia foram imputadas em mim, né? Mas enfim, aí eu não tinha nem tempo para chorar. Troquei a menina, coloquei outra, falei, vamos! Já fui brava e tudo mais. Então, o que vai me fazer feliz hoje? É ter um momento com o meu marido, é ficar descabelada, é não lavar o cabelo hoje. O que vai me fazer me sentir bem hoje? Porque isso está relacionado ao bem-estar, que está relacionado à minha produtividade diretamente.
Não é frescura isso, gente. É essencial. Tá? Vamos levar isso a sério. Não é frescura. Isso é essencial para o nosso bem-estar, a nossa produção. Está correlacionado totalmente. E tá, beleza, Mel. Só que eu já fiz tudo que eu podia fazer, não tô num dia ruim. Só que tem um turbilhão de coisas acontecendo. Tem 5 coisas ainda na minha lista de coisas. O que eu faço? Você se pergunta, se eu fosse sumir hoje, desaparecer do mapa hoje, o que é essencial fazer? É entregar aquele relatório? É levar meu filho no médico? O que é essencial que não pode esperar para amanhã? Senão vai pegar fogo a minha casa totalmente. E depois eu terei problemas em cascata, dos quais vai ser muito pior depois para eu resolver. Gerencia dessa maneira. A gente, num dia que a gente está legal, só que a nossa lista de coisas cobranças estão absurdas, ok. Qual dessa lista que eu preciso fazer hoje, pensando no sentido de, se eu sumir hoje, o que é urgente, urgentíssimo? Se eu sumir hoje, o que tem que ser feito? Friamente, sem emoção. Opa, preciso entregar o relatório porque eu já atrasei, eu preciso fazer mercado porque não tenho que dar de comida para o meu filho, eu preciso marcar aquela consulta, enfim, eu preciso agendar aquela reunião, eu preciso dar prioridade para X coisas, ou então, meu, já fiz tudo, só que eu tô me sentindo tão mal, sabe? Já engordei todos os quilos que eu poderia hoje, comendo sorvete e me agradando comendo chocolate. Tá, o que você pode fazer para te acolher? O que vai te fazer mais feliz hoje? Com certeza comer mais não vai ser, porque vai gerar uma frustração. Fecha a geladeira. Vai gerar uma frustração que não vai te agregar nada. Então, assim, qual vai ser o carinho? É parar, olhar para o seu filho, brincar de Barbie com ele. Há quanto tempo você não olha, não faz isso, não olha para o seu esposo, para o seu namorado, para sua amiga e apenas existe, sem ficar pensando, sem julgamento. Olha só que gostoso, né? Fazer uma meditação, 10 minutinhos, gente, é uma meditação. Só Assiste uma live da pensar nisso já Sabrina. faz bem. É sobre Só relacionamento. imaginar já faz bem, né? Já acolhe, já dá uma acolhida. Não é? Gente, e assim a gente consegue ganhar fôlego para seguir, né? Para sem ficar doente. Porque, tá, eu falei aqui do hormônio descalibrado, mas isso acontece, gente. Né? A gente é potente, mas a gente tem que se olhar com amor e carinho, porque a nossa potência está envolvida nisso, tá? Não vamos nos masculinizar. E é importante a gente entender que tá tudo bem quando isso acontece, né? Que não é nada fora do normal. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias. Mas nem sempre, hoje, o meu melhor é esse, é brincar com a minha filha. Amanhã, o meu melhor pode ser alguma outra coisa. É dar o nosso melhor todos os dias, mas todos os dias o nosso melhor não tem que ser a mesma coisa. Todos os dias o nosso melhor não tem que atender as expectativas do trabalho, ou do marido, ou da mãe, ou da sogra, ou sei lá, quem seja, sabe? A gente tem que ter mais carinho com a gente mesmo, né? Eu acho que é por aí. Olhar pra gente como a gente olha os outros, para as pessoas que a gente ama, sabe? E Esses dias alguém me perguntou, eu li essa pergunta, né? E as coisas que você fala para você mesma, você falaria para outra pessoa? Às vezes você se olha no espelho, ou às vezes você pensa, nossa, tô horrível, tô descabelada, tô um lixo, tô... Você olharia para sua filha e falaria essas coisas para ela? Você seria capaz de chamar ela de lixo, dizer que ela tá uma porcaria, que ela tá horrível, que ela é incapaz porque ela não produziu alguma coisa hoje, porque ela não fez um trabalho tão bem feito quanto se esperava? Você seria capaz de falar isso para sua mãe, para sua melhor amiga, para sua filha? A gente não é capaz de falar essas coisas para as pessoas que a gente ama. Por que a gente fala para a gente mesmo? é uma Né? carrasca, né? Existe uma parcela carrasca nossa. Tem que Exatamente. deixar Eu ela acho que amordaçada falta no carinho, canto. falta carinho
da gente com a gente mesmo. Eu acho que é bem por aí. É isso mesmo, a gente precisa se olhar com compaixão primeiro. E não como uma máquina que tem que produzir, que tem que fazer, que tem que estar sempre perfeita. O que que é perfeição? Perfeição não existe. Não se comparem. Não se comparem. Se olhem com compaixão. Oi, Sueli. Se olhem com compaixão, certo? Não se compare, seja com outra mulher que anda se masculinizando. É por isso que as mulheres têm filhos cada vez mais tarde, se tiver. Olha só como isso está indo longe. Né? Mas isso a gente já entra numa outra seara aqui que eu adoraria falar essa questão de creche, né? E todo esse suporte. Ixi, aí ela Falando, e a minha mente está indo assim, fuja. sabe? Eu tenho uma filha, a minha filha do meio, a de 22, que não quer ter filho de jeito nenhum. Ela não quer ter filho de jeito nenhum. Ela disse que não vai me dar netos. Não quer ter. Isso é um problema de Mas e a previdência. gente, a gente vê muito hoje em dia essa opção. Eu não acho que há alguns anos, né, mais antigamente, que era tão comum. As mulheres queriam mais ter filhos do que hoje. Aí hoje a gente escuta falar que o mundo está muito ruim, que o mundo está muito difícil, que tem que trabalhar, que está tudo muito caro e tudo mais. Cobranças, cobranças. O mundo sempre teve problemas, o mundo sempre teve dificuldades, sempre teve coisas difíceis, né? Mas antigamente é, as mulheres tinham 10 filhos, não que alguém tenha que ter 10 filhos, pelo amor de Deus. Nem, né, a gente, é demais, a gente Mas pira, né? A gente está como pirando o mudou, homem. né? Mas o pensamento, a cobrança, hoje a mulher ela tem que produzir, e ela tem que dar conta de coisas, de tantas tarefas. O próprio mundo digital, a tecnologia, deixa o nosso mundo muito cheio, né? Você tem muitas coisas para fazer ao longo do dia. Hoje o seu patrão fala com você o dia inteiro. Você está em casa arrumando janta, seu patrão está mandando mensagem, te cobrando alguma coisa. Antigamente isso não era assim. Então, assim, a sobrecarga que a gente tem hoje não tinha antigamente. Será que isso não está influenciando nessa questão da opção das mulheres de não ter filhos? Né? Isso com certeza deve estar influenciando nesse aumento dessa opção das mulheres de não querer ter filhos. É muito mais cobrança. Elas se sentem tão, nós, né? Nos sentimos tão cobradas, tão sobrecarregadas. Eu ainda vou ter filho, mais Eu cobranças, tenho mais tempo. preocupação, Não mais trabalho. consigo. É É exatamente verdade. isso. É exatamente isso. E nessa pegada que você falou, né? Tem que. Eu gostaria então de já, já colocar aqui outro insight, né? Trocar o deveria, o tem que, pelo poderia. A gente pode tudo o que a gente quiser, mas a gente poderia, não deveria. Inclusive, poderíamos ter uma visão de compaixão a nós mesmas. Então vamos trocar o deveria, experimenta por um dia, 2 dias, trocar o deveria pelo poderia. Eu vou fazer um resumão, um resuminho prático para você, vou entregar para a Sabrina e aí ela deixa para vocês com tudo isso, né? Não precisam anotar, deixa que a gente envia para vocês com esses detalhes Aí eu já todos. estou aqui anotando aqui um monte de coisa já para você colocar em prática. Então Mas eu vou ajude. colocar, vou deixar depois um resuminho para a galera nos comentários aí, né? Eu coloco um resuminho, até porque muita gente vai assistir esse vídeo depois. É um horário que muita gente deve estar no trabalho, muita gente está atarefada aí no corre-corre do dia a dia, com as cobranças, com as produções do dia a dia. Mas a gente vai deixar a live gravada e vou deixar o resuminho aí para a galera que quiser depois pegar os insights e tal para a galera poder tirar o maior proveito possível desse bate-papo. Combinado. Tem mais alguma dica, mais alguma coisinha para falar para gente? Eu
amaria ficar aqui mais 3 horas falando mil coisas, que na medida que a gente vai conversando, eu vou lembrando de coisas, Vão e aí eu... surgindo, eu tenho que me policiar também, porque aí vão vindo coisas na minha cabeça, eu falo assim, não, para de falar, porque se eu for ficar falando, porque vão vindo coisas na cabeça e é tão bom a gente compartilhar, é tão bom a gente dividir. Tem muitas coisas que acontecem comigo que às vezes eu falo assim, não é possível, só comigo que acontece isso, sabe? Não é possível que eu estou passando por isso. Nossa, isso só acontece aqui em casa, não é possível. E quando a gente escuta uma semelhante, né, falando que vive as mesmas dores, que vive as mesmas dificuldades, e olha, eu vivo essa dor e eu administro ela dessa forma aqui. Aí isso me dá, eu posso tentar administrar isso dessa forma, vai facilitar tanto minha vida, sabe? Às vezes, Mel, a gente se cobra coisas tão desnecessárias. Olha, eu vou te dar um exemplo rápido aqui antes da gente finalizar. Eu andei durante um período, eu tenho uma hamburgueria aqui em Juiz de Fora com meu esposo, né? Nós temos uma hamburgueria. Então, assim, nosso ritmo é meio complicado de horário, porque a hamburgueria fica aberta até quase 2 horas da manhã. E daí depois a gente vai fechar a caixa, a gente vai, né? Tem todo um movimento aqui em casa de madrugada, sabe? E eu tenho uma criança de 4 anos, né? Vai fazer 4. A Claire, que está caminhando para os 4. E às vezes, o ritmo dela, de madrugada ela acorda, por conta da gente estar, né? O movimento, uma luz acesa e tal, às vezes ela acorda, aí dorme até um pouco mais tarde. Mel, durante muito tempo, eu me massacrei, eu me crucificava, porque eu não estou conseguindo acordar cedo. Porque às vezes eu não consigo acordar cedo porque eu vou dormir muito tarde. Às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã, depois de fechar a casa, tomar um banho, né? Aí você vai comer alguma coisa para poder deitar e dormir. Aí eu ficava me massacrando, eu não consigo acordar cedo, eu estou estragando a menina, a rotina dela, porque ela não consegue acordar cedo, tomar um café da manhã cedo. E eu me cobrava muito isso estava acabando comigo. Porque daí eu me forçava a acordar cedo, eu acordava de muito mau humor. Lógico. Porque eu acordava 4, eu dormia às 4, para acordar às 7, 7h30, para dar um café da manhã cedo para a criança. Então eu ficava num mau humor extremo. Aí um dia, conversando com uma amiga, a Thalita, ela falou assim para mim, mas vem cá, por que você tem que acordar tão cedo? Por que a Claire tem que acordar tão cedo? Mas porque isso é uma rotina saudável, porque isso vai fazer bem para ela. Aí ela me falou assim, talvez isso faça bem para os filhos do seu vizinho. Porque o seu vizinho, às 8 horas da noite, está deitado para dormir. Então ele tira o soninho dele maravilhoso, acorda às 7 da manhã, prepara o café da manhã dos filhos. Talvez isso faça bem os filhos do seu vizinho, mas na sua casa, para a sua família, essa rotina não funciona. E qual é o problema disso? Nenhum. Talvez seja muito mais produtivo você dormir até mais tarde com ela, acordar um pouco mais tarde, de bom humor, tomarem um café da manhã um pouco reduzido. Ela foi me dando assim, sabe? Me falando assim umas coisas que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, por que eu estou fazendo isso comigo mesma e com ela? Tentando encaixar alguma coisa que não cabe na nossa rotina, porque eu preciso que ela tenha uma rotina que dizem que é a exemplar, que é a ideal, a criança tem que acordar cedo, tem que tomar o café da manhã. Talvez isso funcione para você, mas isso não funciona para mim. E tá tudo bem, eu não preciso me massacrar por causa disso. Mel, Exatamente. se eu te falar o tanto que essa conversa, esse bate-papo com a minha amiga transformou os meus Tirou dias. Fardo, né, das costas. Eu tirei um fardo das minhas costas, porque eu achava que eu tinha a obrigação de manter ela naquela rotina. E tudo começou a fluir tão bem. A gente acorda um pouco mais tarde. Às vezes eu acordo um pouco mais cedo, eu tenho algum compromisso de manhã. Mas daí eu tento dormir um pouco mais cedo. Eu comecei a mexer um pouquinho nesse planejamento com flexibilidade e com carinho, sem me massacrar, sem me cobrar, sem me culpar, sem ficar, sabe, me martirizando por conta disso. Né? Nossa, me comparando, exatamente.
A comparação, ela destrói a gente. Ela derruba. Dói. Olha, meus parabéns, está de parabéns, conseguiu mudar esse mindset, porque as pessoas elas são resistentes a isso, né? Eu me identifico Sim, muito, porque eu, como comissária, não tenho rotina. É muito. Cada dia é um dia, né? Só que sim, a Laura precisa de rotina. Agora ela tá mais velhinha, mas anteriormente era muito certinha a rotina dela e a Laura é uma criança que ela corresponde muito bem à rotina, né? Tem a escola e tudo mais, só que ela não dorme sem que eu não tenha chegado ainda, sabe? Assim, ela me espera chegar. Isso é dela. Eu não acho isso legal, nunca aprovei, mas ela me espera e pronto. Ela resolveu isso e eu não consegui tirar dela. Ela não dorme com outras pessoas. Quando eu aviso ela, olha, filha, ó, a mamãe tem um pernoite fora hoje, que isso é eventual, porque eu sou da escala mãe, né? Eu faço bate e volta. Mas eventualmente acontece, eu explico que eu não vou voltar, tá, beleza. Mas quando ela sabe que eu vou voltar, ela me espera. Isso significa 11 horas, significa meia-noite. Acontece a gente chegar. A gente vai falar português, claro mesmo. 2 da manhã. E é óbvio que eu sei que isso não é horário de criança. Só que a gente está aqui não é para ser perfeita. A gente está aqui para fazer o nosso melhor. Então, é esse mindset que a gente tem que levar. Então, assim, eu vou acordar ela para levar na escola no último horário. Nesse dia eu vou levar ela para ela chegar no almoço dela, que é 10h40 da manhã, gente. Pessoas donas de escola, da pedagogia, socorro, esse horário. Quem é que almoça a gente 10h40 da manhã? Né? E se não é uma pessoa que trabalha na lavoura, que acorda super cedo, mas é um outro estilo de vida, né? Então já fica meu recado. Então, assim, eu vou levar ela no último horário. Eu vou trabalhar na melhor da hipótese ali dentro. Ela vai dormir menos? Muito provavelmente. Mas isso vai garantir a sonequinha da tarde dela. Então, impacta, mas não tanto. Não é razão para eu ficar lá me chicoteando, para eu desamordaçar minha carrasca, né? que existe dentro de nós, né? Vai continuar amordaçada. E eu criei, Sabrina, rotinas específicas. Então, eu, lá no Mãe Potente, né? Eu sou uma grande, como eu posso falar? Entusiasta, né? De um dia sabático. Pegar um dia sabático que nem sempre eu consigo, confesso, às vezes está tão apertada a rotina do voo, né? Que aí eu preciso trabalhar no sábado, mas é um dia que eu não faço nada. É um dia que eu vou comer a comida de ontem ou que eu antecipo para comer no sábado. Se eu puder, eu vou pedir e a gente vai acordar a hora que for. E vai ser totalmente diferente. Vai ficar tudo mais atrasado. Eu vou relaxar no tipo da comida dela. Não vai decidir, ela come uma carninha com salada, uma carninha, que a Laurinha é super carnívora, com batata. Não vai ser arroz, feijão, verdura, carne. Tem que comer 3 tipos, 4, 5 tipos de fruta no dia. Não, eu pego leve, é uma rotina específica para o sábado ou para o meu dia sabático. Vai ser uma rotina específica para o dia que eu cheguei tarde de voo e a gente dormiu de madrugada. E vai ter aquela rotina que a babá segue, que é aquela bonitinha ali, horário tal, é isso, é aquilo, aquilo outro, ppp. E é assim, a criança, gente, não subestima, ela vai ser muito feliz entendendo que tem esses tipos de rotina e tá tudo certo, porque o normal para ela é aquele que você Isso apresenta. é o que funciona para você. E se E tá, ela vê que a mãe tá tá tudo bem. feliz, tá super tudo bem. Se ela vê que a mãe tá feliz e a coisa tá fluindo, é o que ela precisa, de um lar saudável, equilibrado, sadio, com emoções sadias, né? É fácil falar? É fácil, mas eu não aprendi, não nasci aprendendo, sabendo disso, gente. Foi dando cabeçada. Com certeza. Você chegou a se cobrar muito, com certeza, né? Meu Deus, nossa, eu era a insana do perfeccionismo, Sabrina. Eu tinha. Nossa, às vezes eu conto para as pessoas que eu mesma, me ouvindo, eu não acredito. Porque eu também sofria. Hoje eu tô em remissão, né? A síndrome da boazinha, sabe? Eu era uma agradadora compulsiva. Louca, né? A gente tem que fazer outra live.
Tem muito assunto aí pela frente. Eu achava que eu super me amava, bati um bolão na autocompaixão. Imagina, eu era uma baita de uma carrasca. Eu era 80% carrasca. Horrível, né? Nós já somos vitoriosas, né? De ter superado esse obstáculo, esse desafio. Me transformei. Muita reprogramação que podemos fazer uma outra live sobre isso. E fica aí a dica para vocês que estão assistindo, para vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo, que estão aqui com a gente, vocês que vão assistir esse vídeo gravado depois. Carinho com vocês, carinho. Olhem para vocês mesmas com carinho, se amem, antes de tudo, se amem. Tá tudo bem. Tá tudo bem se hoje tá tudo maravilhoso. Tá tudo bem se não tá tão maravilhoso assim do seu ponto de vista. Tá tudo bem também. Amanhã é outro dia e o segredo é esse, é dar o nosso melhor todos os dias. Seja lá qual for o nosso melhor, né? É isso. Mel, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelos seus insights, pelo seu compartilhamento, pelo seu transbordo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu vou deixar depois, vou esperar você me mandar o resumo para eu deixar aí para a galera. E vou deixar. A gente quer também aí nos comentários as sugestões aí dos sites que você usa. E é isso, galera. Se vocês depois encontrarem, tiverem mulheres que precisam ouvir essas palavras, compartilhe o vídeo, marca aqui as amigas, para que elas ouçam um pouquinho desse bate-papo, porque sempre agrega alguma coisa. Às vezes a gente acha que não, é só uma conversa, mas como eu falei para vocês, uma conversa muito simples com uma amiga, sem nenhum tipo de pretensão, transformou uma coisinha na minha vida que mudou muita coisa, que me deu mais qualidade de vida. Às vezes, uma frase que a gente fala aqui, um insightzinho, uma ideia que a gente deixa, uma dica de alguma coisa que a gente viveu, isso pode ajudar muito na vida de alguém, isso pode agregar muito. Então, não te custa nada compartilhar, marcar alguém, falar, olha, eu ouvi isso aqui, pensei em você, lembrei de você. Isso, pelo contrário, isso é um gesto de carinho. Tá joia? Exato. Obrigada, viu, Mel? Eu que agradeço, profunda gratidão. É um prazer. Obrigada. Eu vou salvar aqui, vou te marcar para a gente deixar lá no feed, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima, viu? Deixa eu salvar aqui. Vou encerrando, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Aproveitem bastante o dia de vocês. Aproveita do jeito que der para aproveitar, mas aproveitem. Beijo de luz.